Olá a todos, de regresso o programa que vos conta sobre a espuma da vida, a espuma dos dias, sem filtros, a vida como ela é, contada pelos seus protagonistas. São histórias da terra e da gente que recomeçam numa quarta temporada, cheias de gente franca, de gente que sente e fala a nossa língua. No programa de hoje, 85 é um número mágico, porque 85 é a idade de Alcino Ornelas, o rei do carnaval na Ilha Terceira. Há 68 anos que anima os palcos desta ilha, mas acima de tudo anima a vida de muita gente. 85 é também a idade do António das Fajãs, lá em São Jorge, para os lados de Santo Antão, com um moinho que ainda funciona, tão bem quanto a sua memória para histórias de tempos antigos. São, na Terceira e em São Jorge, simples histórias da terra e da gente. A história que vos queremos contar começa há 85 anos, na Fajã Redonda, uma das fajãs ali para o norte de São Jorge. Mas conta-se depois, há 42 anos, quando, como diz o Sr. António das Fajãs, Nosso Senhor mandou aquele castigo. Aquele castigo é o cisne. É apenas uma das muitas histórias que o António das Fajãs tem para nos contar. E o ponto de encontro é um moinho muito especial que vamos conhecer e ver a funcionar como há muito já não se vê. É o moinho do Sr. António das Fajãs. A história vem de uma fajã pequena e redonda. Por redonda lhe ficou o nome e por lá nasceu este António. Chamam-lhe hoje António das Fajãs. E é em Santo Antão, no topo, que o encontramos para nos levar ao seu moinho. Por conta dos seus 85 anos, os degraus sobe-os António, aguentando-se à força de braços numa das cordas. Então ajuda para o velhinho. Já lhe custa, e a primeira corda só serve mesmo para o ajudar. Vamos agora à segunda corda. E a segunda corda vai desenrolar-se para soltar ao vento as palhetas do moinho. E agora vamos para baixo. Agora vamos arriar para baixo. Lentamente e com cuidado, mas explicando com sabedoria como tudo isto funciona por fora. De lá chama-se as palhetas. Esta parte, aqui lá em cima, aquele peixinho, é para regular o vento. Ele está sempre lá apontadinho para ali, do lado norte da Ilha de São Jorge. Esta parte para baixo anda de roda por rodar para onde está o vento. Para que o moinho possa fazer farinha, temos agora de entrar. Lá dentro haverá de o fazer rodar ao sabor do vento. E vou levantar a pedrinha para o ar, aqui tem uma chave e fica livinha. E acho que a começar devagarinho, até chegar a uma certa
Depois a gente encosta a pedra outra vez para lá, começa a fazer a farinha em condições fininhas. Então vamos lá. Duas voltas de chave abrem-nos portas ao coração do moinho do António das Fajãs. O Sr. António há de rodar lentamente o tal parafuso que levanta a pedra e faz todo o mecanismo funcionar. Demorará pouco até que a fina farinha comece a encher a caixa. Homem alto e rijo e sempre pronto para uma brincadeira. Quando lhe chama rapaz novo, António não se fica. 85 anos. Ainda é um rapaz novo. Eu ainda vou mirar a terceira para a ver aquelas touradas, a ver se ainda pode ser que arranje lá uma companhia. Yeah. Falando dos tempos em que foi criado, aprendemos um outro tanto sobre as Fajãs do Norte. Dito por quem as viveu, são as Fajãs mais remotas de São Jorge. O norte das Fajãs. E depois tem por aí adiante, tem chama de Fajãs. A primeira Fajã chama-se a Fajã da Ponta Froda. E depois é a nossa Fajã, já os meus avós, parte do meu pai, eram de lá. Os tios melianos. E depois, já sabe, o meu pai lá, depois agarrou uma senhora para lá, que era de uma Fajã adiante. A seguir o norte das Fajãs, temos uma Fajã que se chama a Fajã do Salto Verde. Salto Verde. Depois tem uma Fajã que era a Fajã de um bom Jesus, era a Fajã de Entre Ribeiras, tinha lá um ermida e tudo. A minha mãe era de lá, depois veio para o norte das Fajãs, já sabe. Depois abaixo havia ainda outra Fajã, chamava-se a Fajã da Irinha. Havia lá 3 moradores, ainda conheci lá um ou dois. Havia 3 moradores só nessa Fajã, só 3 moradores. E depois havia a Fajã, embaixo retomar a Fajã do Sanguinhal. E depois apegado, só passava, havia um arredeiro, a Fajã Redonda. Mas no ano de 1980, diz António que Deus mandou aquele sismo, aquele castigo, e aquelas Fajãs ficaram vazias. Aquilo era a sua casa, a sua vida. E aquelas Fajãs, e fui lá criado, e meus irmãos eram uma casa de 9 irmãos. A gente foi lá criados todos, uns foram saindo, mais velhos. E eu agora ultimamente estava lá, mais a minha senhora e um irmão meu mais velho, era solteiro. E depois nasceu, mandou aquele castigo. Não era possível continuar lá, e todos tiveram de sair. Tinha lá que mais a minha senhora, a gente criou 6 filhos. Lá embaixo na Fajã Redonda? Sim, senhor. A moça vinha na barriguinha da mãe. Os outros já todos existiam. Havia um posto de escola na Fajã de Entre Ribeiras, na Fajã de Bom Jesus. E depois a gente teve que abandonar, teve que sair tudo, penei muito a trabalhar. Mais tarde resolveu então fazer um moinho. Cultivava terras para fazer milho e percebeu que o negócio podia dar certo. Porque naquela altura, e fazia terrinhas alheias, quando doava milho, a minha senhora secava um milho em casa, e depois a gente ia para esses moinhos. Já havia moinhos de água, moinhos de vento aqui para baixo, tão desprezados hoje.
ia fazer as contas, depois no fim já estava a morar aqui na minha casinha e por ano e dava para fora à volta de 20 alqueires de milho, sabe o que é alqueires? Que eles iam tirando, já sabe. Ou pagava dinheiro, não pagava dinheiro, eles tiravam para alqueire, tiravam uma maquia de milho. Dizia que era uma maquia. Uma maquia. E depois pensei. E se bem pensou, melhor fez. Com os filhos construiu um moinho. 4 raparigas e 2 rapazes. E a moagem podia ser a solução para ganhar mais uns trocos. A mãe moía para fora. A mãe moía para fora. E cheguei a moer aqui a 10 alqueires de milho por dia e às vezes fazia um sorãozinho, era conforme a aragem. Às vezes estava aqui. E aí já era o senhor que ficava com a maquia. Exatamente. Ficava com uma maquiazinha para si. Yeah. Nessa altura, muita gente moía porque o pão era todo de casa. Exatamente. Não? Mas não era só para fazer pão que se moía. Era para fazer pão a quase só. Muita gente usava pão e usava, por exemplo, naquela altura fazia-se as matanças de porco em casa, outros davam no tempo de servir a coroa do Senhor Espírito Santo, davam as suas funções, mas então já depois era arranjado lá na casa em Santo Antão. Mas quer dizer, mas moía-se muito. E nessa altura, para as matanças ou para as coroações, eu fazia um bolinho de milho, que era daqui, bolinho para comer com um pedacinho de carne, ou terrominhas feitas de porco, aqui como só. Hoje já só moe milho para si e para um ou outro mais antigo, que sabe o que é bom. Mas nesta época há alguém que gosta ainda, uma pessoa mais antiga, ou gosta de comer um pedacinho de pão de milho hoje, ou mesmo um bolinho de milho. Hoje há pessoas, é como há anos, quando a gente foi criado, que não rolava em casa do meu pai, havia 3 festas por ano. Era só. Era o dia da matança de porco, o dia do carnaval e o dia de fazer versos para cá o Espírito Santo. 3 festas que havia no ano na nossa casa, era só. Do pai, lembra-se de ser um homem bom, de pouca escola, mas muito bom. Já a mãe diz que era um bocadinho mazota. Era meia mazota. O meu pai era muito bom para a gente. Mas era uma mulher tão... de trabalho. Trabalho e meia brutinha às vezes. Vários, senão calçavam as botas e um pontapé no cu. Ala para diante. O António das Fajãs fecha agora o moinho e devagar, mais devagar a cada dia que passa, vai ainda tratar do porco e das galinhas, ainda faz vinho e cultiva inhames. Mas cultiva em cada um de nós um contagiante sorriso, uma brincadeira na ponta da língua e a promessa de que temos de cá voltar nas vindimas, porque o António das Fajãs não vai parar enquanto tiver saúde. Haja saúde, Sr. António. Estamos na fronteira entre Porto Martins e São Sebastião. São Sebastião, concelho de Angra, Porto Martins, concelho da Praia. Mas um conselho que vos dou é que escutem e vejam com atenção a história que vos vamos contar hoje. Alcindo Ornelas, um mestre da vida das cantigas, do carnaval, é o homem mais antigo do carnaval da Ilha Terceira. Mas acima de tudo tem uma memória prodigiosa, um sentido de humor invejável
e uma gargalhada que dá vontade de ouvir. No programa de hoje, Alcindo Ornelas. É pela gargalhada que nos encanta. É pelo sorriso que nos prende a atenção e nos rouba o carinho. Tem 85 anos e há 68 que faz carnaval. Alcindo Ornelas é o carnaval da Ilha Terceira. O herdeiro do trono vicentino deste carnaval único no mundo, que é feito de gente simples e boa, que transborda talento e brinca como em nenhum outro lugar do mundo. Esses carnavais, dos tempos em que os palcos eram poucos, era nos terreiros e adros das igrejas que se fazia a magia do sorriso, pela sátira, pela quadra, pelos toques, pelas músicas. Dançava-se ao Resdou e ao povo, havia poucos salões naquela altura. A gente dançava no terreiro, ao Resdou e ao povo, como eles chamavam, era dos bairros que era dado fazer. Mas era muito diferente daquilo que é hoje. É muito diferente daquilo que é hoje. Faz uma diferença como à noite para o dia. Aos 85 anos, e depois de ter vencido e convencido a doença de que ainda precisava de por cá andar mais uns quantos anos, os dias passam-se agora com mais tempo para coisas simples. A vida foi de trabalho na lavoura, nunca parou. Eu nunca parei, fui para a escola com 7 anos e saí da escola com 9 anos. Dei exame da terceira classe e depois saí para trabalhar na lavoura mais os meus irmãos e o meu pai. Naquela altura não era obrigatório dar o exame da quarta classe. Depois então, mais tarde, quando eu pensei que podia às vezes alcançar mais alguma coisa, fui tirar o exame de adulto da quarta classe para poder tirar a carta de chofer. E depois foi preciso, porque depois comprei um trator, e depois a vida veio melhorando, comprei um jipe, comprei um quadro, depois tive uma lavoura aí mais os meus irmãos e levei a minha vida toda a trabalhar de lavrador. Não era só de lavrador, porque eu também trabalhava de marchante, mestre de funções, fazia funções, naquela altura matava-se a reza em casa do imperador, e aquilo era tudo cerradinho, era a pão de milho, não tinha aquelas terrinhas como eu tenho agora. Agora eles vão matar o matador e vêm para casa e eles têm aquelas terrinhas. E fazia as funções. Era ao pão de milho e à tradição hereditária da família que ia buscar as forças que lhe traziam a energia e a memória prodigiosas que ainda hoje mantém. A memória vem do meu avô e da minha mãe. O meu avô também cantava o desafio, era um homem muito inteligente que naquela altura, quando ele era novo, ele dava escola da noite para ensinar os outros, era também marchante, era medidor de campos, e a minha mãe também tinha uma memória muito fina. Ela esteve no hospital muito doente. E aquelas senhoras que estavam lá, aquelas enfermeiras e empregadas, chamavam-la a velhota de juízo jovem, porque ela lembrava-se de coisas que contava a elas, que era de admirar. Ela, na altura, tinha 83 anos. Já a minha mulher não é como eu, mas quer dizer, os meus irmãos também não teve nenhum que seja o meu avô. Eu é que puxei um bocadinho para ele, mas não sou o dízimo daquilo que ele era. Não? Não. O meu avô era uma pessoa inteligente. Chegou a cantar ao desafio, mas gostava mais de ouvir e decorar. Ainda hoje tem recordações desses grandes cantadores da Terceira. Por isso foi uma causa que nunca fui cantador muito forte, porque não fui para os palcos. Fui uns tempos que aqui no nosso lugar havia um homenzinho que era o Terra, que é neto de um Terra, os primeiros terras que apareci a cantar, mais o António Inácio. O António Inácio e o Terra, 2 homens que já morreram, quando se fala em cantigas, eles nunca esqueceram. Era um grande, outro pequeno, esses 2 homens antigos desfaziam um no outro e cada vez mais amigos. Isso é que é a essência da cantoria, não é? É essa amizade. E então, o tal Tito Terra cantava, mas não aparecia ninguém que cantasse com ele. E com 16 anos comecei a cantar em matanças, porque agora mesmo cantadores dizem, é um cantador de matança, é sempre mais fácil de cantar. E comecei a cantar mais ele, porque
não aparecia ninguém. E então, naquele tempo, havia as matanças que toda a gente fazia a sua matançazinha e gostava de levá-lo a um rancho para cantar os rois e coisa. E comecei a cantar mais ele. E depois já fiz muitas brincadeiras com esses cantadores aí, que são meus amigos, com o José Eliseu, o Mota, o João Retornado e o João Ângelo. Então, esse foi o que eu cantei muitas vezes com ele. Até cantámos no Continente, em São Miguel. Cantei muitas vezes. E se fosse agora que fosse novo, eu não tinha medo de enfrentar os que estão aí. Embora haja cantadores novos aí muito bons. Na minha opinião, há novos muito bons. Mas antigamente, como o Charrua, o Vital, o Guateada, a Trelu, o Ferreira das Bicas, o Brabo eu não conheci. Isso era cantadores que era fora de série. Eles dizem coisas que a gente admira, como é que eles diziam aquilo, repentinamente. Não era estudado. Tanto que eram rimas feitas há 60 anos que ainda hoje há pessoas que as sabem de cor. Não? Sim. Portanto, só isso prova que aquilo... Sei alguns que muita gente sabe, que não convém dizer porque muita gente já sabe por aí. Mas o Vital teve muito doente. E o Vital foi um homem que começou a cantar já com mais idade, porque o pai dele não queria que ele cantasse. E depois ele foi à tropa e depois de sair da tropa começou a cantar. Isto é o que eles me dizem. E então o Vital foi um homem que fez cantar o Charrua, mas depois esteve muito doente e melhorou. E quando se encontrou com o Charrua disse: a doença já passou, tanto de pé como de cama, e Vital voltou para te roubar a tua fama. E o Charrua disse: tu para roubares a minha fama e para teres o meu saber, tu amanhã é dia à cama e tu vais tornar a nascer. E isto é que é cantigas lindas. Um ano depois de ter recuperado da sua doença, os amigos de sempre conseguiram convencer Alcino a fazer uma brincadeira no Carnaval e a voltar aos palcos. O público voltou a acarinhar o bailinho e a aplaudir o Senhor Carnaval. Porque eu passei um susto muito forte quando vi a vida e a morte, as duas de lado a lado. Mas eu rezei a Nosso Senhor e Ele fez-me esse favor da morte não me ter levado. Porque eu sou batizado, sou cristão e tenho fé, e mesmo assim adoentado, vou remando contra a maré. O ano passado passei o Carnaval deitado e este ano estou de pé. Eu passei muitos perigos e é que sei o que sofri. Se não fosse a minha família e os amigos, eu hoje não estava aqui. Eu tenho uma... Estou um velho doente e cansado com esta bengala na mão, mas ainda estou preparado para te dar uma lição. Que os novos cabem onde cabem, mas têm que ouvir os conselhos, que os novos sabem muito, mas não sabem o que é chegar a velhos. É perder a energia com o peso da idade e recordar dia a dia o tempo da mocidade. O tempo da mocidade em que todos acham graça. Eu não sei na verdade porque tão depressa se passa. Noutros tempos, o bailinho tinha mais gente e mais tocadores, mas com o tempo e com a idade impunha-se reformular o grupo. E hoje é tudo mais joeirado, diz ele. A gente aqui na Terceira, antigamente semeava trigo, ceifava o trigo, olhava o trigo, e depois joeirava o trigo, e depois botava a mão de fora. E foi isso que eu fiz. Joeirei o que não prestava e fiquei só com o cara bom. E cá tenho a minha cruz, mas vou gastar pouca luz, que sou diferente das outras criaturas. Vou usar a minha candeia e faço só depois da ceia, mas isso é bem mais que eu. E fazia bailes com mais gente, com muita gente, com mais toques. Mas depois dei em Reduzui. Era complicado, trabalhar com muita gente é complicado. E aqueles que fazem mais falta são os que complicam mais. Da América às flores,
Já levou o Carnaval a palcos que o marcaram, lugares e pessoas que nunca esqueceu. Fui à América 3 vezes e fui a Santarém e fui às ilhas todas. E tem pessoas que eu fui ao Pico. O Pico é uma ilha que eu gosto muito dela. Eu gosto das outras ilhas todas, mas depois gosto muito do Pico. Aquela gente recebe bem lá já. Eu tive um ano que eu fiz um enredo que era falar das ilhas todas. E comecei por Santa Maria, da forma que elas foram descobertas. E aí criticava as ilhas todas tinham uma coisinha. E depois a gente dizia assim: então bem investigamos a Ilha Montanha com adegas e lagoas. É uma ilha que se empenha em receber bem as pessoas. E inhamos a vinho e rica, que é tirar o chapéu, por ser a ilha que fica mais perto de chegar ao céu. Quem ao Pico quiser ir, já pode ficar a saber que por cima é seguro. E então as pessoas iam para baixo e descer. Escreve os enredos e as cantigas, diverte-se e consegue rir-se de si próprio. São 68 anos de Carnaval, com um registro único e que tem no respeito pelo povo o seu maior segredo. E antigamente não havia carros nem aviões. Não havia telemóveis, não havia televisões. O seu passatempo era serão. Havia pessoas com altas temperaturas. Que faziam serão mesmo às escuras. Porque não havia eletricidade. Mas hoje tinham muita certeza. E em causa de necessidade. Andavam com uma vela acesa. Hoje faziam as suas figuras. Que havia pessoas muito duras. E com pouca instrução. Diziam mal certas frases. E havia muitos rapazes. Porque não havia televisão. Eles eram fortes como rochas. E não eram tanto falsos. As mulheres usavam galochas. E os homens andavam descalços. Os couros é que eram muito baratos. Mas não havia dinheiro. Havia poucos sapatos. Havia muitos sapateiros. Na sua oficina, com pedaços de madeira, muitos encontrados à beira-mar nos seus passeios matinais, constrói figuras que lembram figurões, peças de lavoura e tanto mais, que não vende, guarda ou oferece com carinho a quem cruza a sua vida. Dá valor às coisas simples e diz a brincar que se um dia escrever um livro, vai ser sobre a farrusca, a sua cadelinha. É a história de uma cadelinha que foi abandonada, por sorte dela e minha, veio para a minha morada. Ficaram famosas as suas personagens. Os padres serão sempre recordados, as quadras bem rimadas e as graças para todas as idades. Que sem carinho e sem paz. O amor nunca se faz. Quando há amor. Vai sofrer vem o calor. Quando o amor é malgueiro. É para aquele que chegar primeiro. Quando o amor é falso. É o mesmo que tem um pé descalço. Quando o amor é de raiz. Vem das unhas dos pés até ao nariz. Quando o amor é encardido. Aí é que está tudo perdido. Quando o amor é às pressas. Fica tudo às avessas. 85 anos de vida, de um amor incondicional à família, aos amigos e ao Carnaval da Terceira. Alcindo gosta das pessoas que o estimam e na vida dá valor ao valor que a amizade tem. Eu aprecio nas pessoas os que são meus amigos e que fazem causa de mim e que falam naquilo que eu gosto. Porque a gente, quando é uma coisa que fala naquilo que a gente gosta, a gente, até quem está doente, parece que ele via o mal. Eu gosto mais é disso, e de ter amigos, e os amigos não se compram, conseguem-se arranjar. E já vem de tempos antigos que dizia a minha mãe: os amigos dos meus amigos são meus amigos também. A um homem que deu toda a sua vida a uma das maiores tradições da ilha, todas as homenagens serão poucas. Todos os aplausos são merecidos. À sua inigualável gargalhada, bem pode juntar-se o título de Senhor Carnaval.